Sonic Racing Cross Worlds é um jogo que definitivamente promete bastante. Um elenco enorme de personagens, viagens entre vários mundos e cenários icônicos, disponível em várias plataformas diferentes e... o quê? Tem o Bob Esponja, Hatsune Miku e até o... óleo de cozinha. Ok, esse jogo vai ser absurdo. Bora ver o preço dessa brincadeira aí. Participa aí da nossa corrida, vai ser do balacobaco. Tá bom, Sonic. 350 conto. Não, Sonic. Não. Pois é, infelizmente nem tudo são flores. A versão padrão desse jogo vai sair por 350 no lançamento, e a Deluxe por humildes R$440. Um verdadeiro absurdo. Sério, não tem desculpa para um jogo custar tão caro assim. Mas esse problema dos preços não é só com o Sonic. A real é que isso faz parte de uma crise maior que a indústria de games está enfrentando já faz um tempo. Hoje em dia, jogos estão custando cada vez mais para serem feitos, alguns até ultrapassando a marca de 200 milhões de orçamento. Isso sem falar do grande GTA 6 que custou modestos $1 bilhão. Agora tenta imaginar o preço desse jogo. E com os custos subindo desse jeito, adivinha quem paga a conta? Isso mesmo. Nós. Pra você ter ideia, o Mario Kart World custa $80 no Switch 2. Isso mostra como até a Nintendo tá testando o limite do consumidor. E como tá dando certo, outras empresas já estão seguindo o esquema, incluindo a SEGA, que finge ser nossa amiga, apoiando fangames e projetos de fãs, enquanto mete a facada em cada coisinha do Sonic que eles lançam. Lembra quando eles tentaram vender o Super Sonic no Forces como uma DLC paga? Mas voltando à indústria de forma geral, empresas estão gastando mais, lucrando menos e tentando compensar isso vendendo jogos cada vez mais caros, e que muitas vezes lançam parecendo uma beta, mas eu não sei se esse é exatamente o caso da SEGA, porque apesar deles também sentir os efeitos da crise, a série Sonic é uma máquina de fazer dinheiro. Nos últimos anos, teve jogo novo, jogo remasterizado e sucesso de bilheteria. A trilogia dos filmes do Sonic sozinha já rendeu mais de $1 bilhão, ou seja, eles não estão passando fome, então não dá pra passar pano. Não pra isso. Eles querem vender um jogo multiplayer por R$350 num país em que o salário mínimo mal dá conta de pagar o arroz. Além disso, o preço nem sequer foi localizado, e a SEGA segue sem colocar dublagem em português, ignorando todas as campanhas feitas por fãs brasileiros, mesmo com o Sonic sendo um gigante por aqui. Então não pense que a SEGA é sua amiga, ela não se importa com a gente. Mas quem se importa, né? Afinal, a Hatsune Miku vai estar no jogo, e todo mundo vai comprar do mesmo jeito, né? Não me entendam errado. Não tô dizendo que você não deve comprar o jogo, até porque cada um é dono do próprio bolso e sabe o que faz com seu dinheiro. Eu mesmo gastei 70 conto no Sonic Origins quando entrou em promoção na Steam, então quem sou eu pra julgar, né? Eu só quero que você tenha consciência do que tá acontecendo, e que, por mais incrível que esse jogo seja, a SEGA não tá pensando em você, porque ela sabe que, no final das contas, vai vender do mesmo jeito. Minha única sugestão é, se você está realmente disposto a comprar o jogo, tente esperar até o fim do ano, que é quando os jogos do Sonic costumam entrar em promoção, principalmente na época de Natal. E se eu não me engano, também foi confirmado que o preço do Crosswords vai cair com o passar do tempo. Tipo, ainda vai ser caro, mas pelo menos o preço vai abaixar. Então, esperando o lançamento do jogo passar, a facada vai doer menos no bolso. Ou, sei lá, você pode meter o louco e conseguir o jogo de outras formas. Venha participar da nossa corrida, vai ser do balacobaco. Mas eu não tenho dinheiro, Shadow. Cala a boca e baixa de graça por esse link nada suspeito. Ô Luca, aí sim, Shadow. Mas enfim, agora que já falamos do que, pra mim, é o único problema legítimo do jogo, podemos entrar em outra polêmica, que apesar de meio idiota, ainda vale a pena comentar, principalmente porque envolve o fandom de Sonic sendo insuportável como sempre. Há um tempo, a conta oficial de um informante da SEGA, que costuma postar notícias em primeira mão, anunciou que não postaria mais nada sobre o Crosswords até o seu lançamento. O motivo? De acordo com ele, a comunidade de Sonic no Twitter está tão tóxica que ele perdeu completamente a vontade de falar do jogo. E aí você pensa, caramba, velho, o que aconteceu? Foi algo sério? Não. Há algumas semanas atrás, saíram clipes de um modo de jogo que, pelo que eu entendi, foca na rivalidade entre dois personagens. É como se você e outro jogador competissem e os personagens de vocês interagissem entre si. Vão ter mais de 500 interações diferentes e cerca de 1000 falas únicas, o que é muito maneiro. Afinal, vamos ver personagens que nunca interagiram nos jogos antes finalmente conversando pela primeira vez. Pense em quanta dinâmica legal pode sair disso.
Pois bem, saíram alguns clipes com o Sonic, o Shadow, Jet, Amy, entre outros, e adivinha? O fandom gringo começou a meter o pau nos diálogos dessas interações, dizendo que essas falas estão fora de personagem ou que eles regrediram no desenvolvimento. Tipo, o quê? Eu vou colocar uns clipes aqui pra vocês verem. I didn't think you knew how to have fun. What's the occasion? I relish any chance to surpass you. Prepare for a humiliating defeat. Parecem clipes normais, né? Mas na verdade acontece que é só um clipe normal mesmo. O pessoal tá criando tempestade em copo d'água. Para dar um contexto, o fandom gringo de Sonic tem uma birra gigantesca com o atual roteirista da franquia, o Ian Flynn, o mesmo cara que escreve os quadrinhos da IDW e os últimos jogos que saíram. Sinceramente, eu acho que ele faz um bom trabalho, mas é como eu falei, boa parte da comunidade odeia ele, como se cada linha de diálogo que ele escreve fosse um crime de guerra que tá matando os personagens. Que exagero. Nesses clipes do Sonic e do Shadow, eu vi muita gente dizendo que a dinâmica entre eles regrediu, porque eles já deveriam ter superado essa rivalidade deles desde Sonic Adventure 2. Tipo, que o Sonic não deveria mais chamar o Shadow de Faker, ou o Shadow chamar o Sonic de Ouriço Azul, já que hoje em dia eles se respeitam. Mas será que esse pessoal parou para pensar que estamos falando de um spin-off de corrida, onde dois rivais de longa data estão se enfrentando de novo, e que eles estão claramente só referenciando a época que eles eram rivais e estavam se enfrentando? Entende? Não tem regressão nenhuma aqui. É só uma competição com um pouco de fanservice divertido. Nada demais. Mas o que fez o povo querer apedrejar o Ian Flynn pela milésima vez foi essa interação da Amy com o Jet. Uma crítica comum ao Flynn é a forma como ele escreve a Amy. Muitos dizem que ele não entende a personalidade dela. Eu, pessoalmente, ainda não li as comics e nem joguei o Frontiers, então não vou opinar com tanta firmeza, mas a Amy é uma personagem que sempre gerou discussão na comunidade, especialmente porque muita gente acha que ela foi mal escrita por anos. Dessa vez, disseram que ela também parecia fora de personagem, sem aquela personalidade intensa que ela sempre tem. Mas, de novo, vendo o clipe, eu não vi nada demais. O diálogo tá bem de boa. Engraçado que, enquanto implicam com a Amy por qualquer coisa, ninguém fala nada do Jet dizendo que as habilidades dela no volante são lixo. Tipo, calma aí, irmãozinho, você não pode falar que mulheres não sabem dirigir? Tá ficando louco? Mas, pra ser justo, meu único problema nessas interações é com a direção da dublagem, porque sim, os personagens parecem um pouco sem emoção. Eu pessoalmente achei um pouquinho robótico, mas isso não é culpa dos dubladores e muito menos da escrita do Flynn. Essa direção de dublagem também foi criticada no Frontiers, mas como venhamos, isso não afeta o Crosswords em nada. Pelo contrário, de qualquer forma, essas interações ainda enriquecem pra caramba a atmosfera. E também não é como se o jogo se tornasse injogável só porque alguém disse ouriço azul no meio da corrida, né? O pessoal do Twitter só tá sendo frescurento como sempre. E o pior é que essa galera que paga de crítico inteligente consegue ser insuportável a um nível que prejudica todo mundo. De ataques a detalhes irrelevantes a fãs literalmente torcendo pro jogo fracassar só por birra pessoal. Chega num ponto em que uma conta de notícias desiste de cobrir o jogo por causa desse comportamento tóxico e infantil. É como eu falei, é meio idiota. É, mas eu achei interessante essa questão sobre a escrita dos personagens, então eu quis trazer isso só pra saber a opinião de vocês. As minhas considerações finais para Sonic Crosswords são simples. Eu acho que esse jogo vai ser ótimo. A única coisa que eu realmente não concordo é o preço, que é culpa da SEGA e não da equipe de desenvolvimento em si. Mas tirando isso, eu espero que o jogo vá bem, porque é notável que os devs estão colocando muito esforço nesse projeto, principalmente levando em conta todas as participações especiais com tantos personagens de franquias diferentes. Sério, isso tá incrível. Olha isso é gameplay oficial, tá? Eu não tô colocando um clipe fake. Mas e você? Qual é a sua opinião sobre Sonic Racing Crosswords? O jogo tá bom? Vai comprar mesmo com esse preço absurdo? Acha que a escrita dos personagens importa nesse tipo de spin-off? Comenta tudo aí embaixo, junto de sugestões de temas para futuros vídeos. Ou se você odeia o Sonic e já tá juntando grana para comprar o novo console da concorrência, venha participar do meu mundo de kart, vai ser do balacobaco. Tá bom, Mario. Olá, eu gosto de dinheiro.